Vocês não vão acreditar no que eu vou contar para vocês hoje. Meu nome é Carla, tenho 34 anos e há 3 semanas atrás eu voltei do trabalho e encontrei minha casa em Santa Teresa completamente destruída. Móveis quebrados, gavetas reviradas e na parede da minha sala estava escrito com tinta vermelha a palavra egoísta. Mas o pior de tudo? Quem fez isso foram meus próprios pais e minha irmã Fernanda. Isso mesmo. Minha própria família invadiu minha casa aqui no Rio de Janeiro porque eu me recusei a vendê-la para pagar uma dívida de R$260 mil que minha irmã tinha acumulado. Mas essa história começou muito antes disso, e o que aconteceu depois dessa invasão vai chocar vocês tanto quanto me chocou. Porque descobri coisas sobre minha família que jamais imaginei, e a reviravolta final dessa história mudou minha vida para sempre. Fiquem comigo até o final, porque vocês precisam saber como essa loucura toda começou e principalmente como terminou. Para entender como chegamos nesse ponto absurdo, preciso voltar um pouco no tempo e explicar como sempre foi a dinâmica da minha família aqui no Rio. Meu nome é Carla, como disse, tenho 34 anos e trabalho como administradora financeira numa empresa no centro. Sempre fui conhecida como a filha responsável, aquela que resolve os problemas, que não dá trabalho. Já minha irmã Fernanda, 2 anos mais nova, sempre foi tratada como uma princesa pelos nossos pais Roberto e Célia. Desde pequena, Fernanda mostrava talento artístico. Pelo menos era isso que meus pais repetiam o tempo todo. Ela desenhava, dançava, cantava, e nossos pais viam nela uma futura estrela. Lembro até hoje do brilho nos olhos da minha mãe quando falava sobre o futuro promissor da Fernanda. Enquanto isso, eu era apenas a Carla, aquela que se vira bem sozinha e não precisa de tanta atenção. Essa diferença de tratamento marcou toda a nossa infância e adolescência. Fernanda ganhava aulas de dança no Leblon, cursos de teatro em Ipanema, materiais de arte caríssimos. Eu? Bem, eu tinha que me contentar com o básico e ainda ouvir que você é mais independente mesmo, Carla, não precisa dessas coisas. O que meus pais não entendiam, ou fingiam não entender, é que essa independência não era uma escolha minha. Era uma necessidade. Porque desde cedo aprendi que se eu quisesse alguma coisa, teria que correr atrás sozinha. E foi exatamente isso que fiz durante toda a minha vida. Mas vocês não imaginam onde essa história toda ia parar. Vocês não têm ideia de como era frustrante crescer nessa casa. Enquanto Fernanda tinha um quarto decorado como se fosse de uma princesa, com espelho de camarim e tudo, eu dividia o espaço com uma escrivaninha velha que meu pai achou na rua. Mas o que mais me machucava não eram as coisas materiais, era a atenção. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 12 anos, que tirei nota máxima em matemática e corri para casa toda animada para contar. Cheguei na sala e minha mãe estava assistindo Fernanda ensaiar uma coreografia para a escola. Quando tentei mostrar minha prova, minha mãe fez shh com o dedo e disse: "Depois, Carla, não está vendo que sua irmã está se apresentando?" Fernanda nem olhou na minha direção. Continuou dançando como se fosse a coisa mais importante do mundo. E para meus pais, realmente era. Mais tarde, quando finalmente mostrei a nota, meu pai apenas disse: "Muito bem, filha, sempre soube que você era inteligente." E voltou a ler o jornal. Nenhuma comemoração, nenhum orgulho especial. Era como se minhas conquistas fossem esperadas, óbvias. Já quando Fernanda ganhava qualquer concursinho de desenho na escola, virava festa em casa. Minha mãe ligava para todas as tias, meu pai comprava bolo, e Fernanda era tratada como se tivesse ganhado um Oscar. Eu ficava ali, observando tudo, me perguntando o que eu precisava fazer para receber um pouquinho daquela atenção. O pior era que Fernanda sabia exatamente o poder que tinha sobre nossos pais. Quando queria alguma coisa, fazia aquela carinha de cachorrinho abandonado e pronto. Conseguia na hora. Eu tentava a mesma estratégia uma vez ou outra, mas sempre ouvia: "Ah, Carla, você não precisa disso. Você é mais madura." Madura aos 12 anos? Que piada cruel! Aos 16 anos, eu tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Comecei a trabalhar. Não porque meus pais me obrigaram, mas porque cansei de depender deles e sempre ficar em segundo plano. Consegui um emprego numa lanchonete em Copacabana, trabalhando depois da escola e nos fins de semana. Lembro do cheiro de pastel e coxinha que ficava grudado na minha roupa, mas também lembro da sensação incrível de receber meu primeiro salário. Enquanto isso, Fernanda continuava sendo sustentada pelos nossos pais. Ela recebia uma mesada generosa para focar nos estudos e na arte, como minha mãe sempre justificava. Estudos? Fernanda mal passava de ano. Mas como estava desenvolvendo seu talento artístico, tudo bem.
Eu trabalhava 6 horas por dia, estudava à noite e ainda tinha que ouvir que era workaholica e que deveria aproveitar mais a juventude. Quando chegou a hora do vestibular, a diferença ficou ainda mais gritante. Meus pais contrataram um cursinho caríssimo em Ipanema para Fernanda, que queria fazer artes visuais na UFRJ. Para mim? Ah, Carla, você sempre foi boa aluna. Vai conseguir passar sozinha. E consegui mesmo. Passei para a administração na UERJ trabalhando e estudando. Durante toda a faculdade, continuei trabalhando. Fernanda? Bem, ela precisava se dedicar integralmente aos estudos. Resultado: eu me formei em 4 anos, com estágio em banco e uma proposta de emprego já encaminhada. Fernanda levou 7 anos para se formar e ainda saiu da faculdade sem saber direito o que fazer da vida. Mas o mais impressionante era a minha disciplina para economizar. Cada real que sobrava eu guardava religiosamente. Tinha um sonho: comprar minha própria casa. Enquanto Fernanda gastava a mesada em roupas e baladas na Barra, eu juntava centavo por centavo. Meus pais achavam que eu era muito certinha, mas eu sabia que um dia essa disciplina faria toda a diferença. Há 5 anos atrás, minha vida tomou uma virada que eu jamais imaginei. Fernanda, já formada e com 27 anos na época, tinha conseguido convencer meus pais a investirem numa galeria de arte em Ipanema. É o futuro da Fernanda, dizia minha mãe, radiante. Ela vai expor artistas locais e fazer sucesso. Meu pai, que sempre negava qualquer coisa para mim, abriu a carteira sem pestanejar. 60 mil reais para o sonho da filha caçula. Eu avisei. Juro por Deus que avisei. Falei que o mercado de arte no Rio estava saturado, que Ipanema tinha aluguel caríssimo, que Fernanda não tinha experiência em gestão. Mas vocês sabem qual foi a resposta? Carla, você sempre foi muito negativa. Sua irmã tem talento e visão artística. Visão artística para administrar um negócio? Sério? Em menos de 1 ano, a galeria estava falindo. Fernanda não sabia precificar obras, não entendia de fluxo de caixa, gastava mais em decoração da galeria do que vendia em arte. Quando os 60 mil acabaram, ela veio com aquela carinha de cachorrinho abandonado que sempre funcionava com nossos pais. Só que dessa vez, eles não tinham mais dinheiro para dar. Foi aí que aconteceu o impensável. Fernanda me procurou. Bateu na porta do meu apartamento em Botafogo chorando, dizendo que precisava de mais 30 mil para salvar a galeria, que era só um empréstimo, que ela pagaria com juros, que tinha certeza de que ia dar certo. Eu olhei para ela e perguntei: Fernanda, você tem um plano de negócios? Sabe quanto precisa vender por mês para se manter? Tem controle de estoque? Silêncio total. Ela não sabia responder nada disso. Então eu disse não. Simples assim. Não ia jogar minhas economias de anos num buraco sem fundo. A reação dela foi explosiva. Gritou que eu sempre tive ciúmes dela, que era egoísta, que família ajuda a família. Mas eu mantive minha posição. O que veio depois me deixou em choque até hoje. Depois daquele rompimento familiar, vocês não imaginam como me senti. Por um lado, estava arrasada por ter perdido minha família. Por outro, pela primeira vez na vida, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Sem precisar dar satisfação para ninguém, sem ouvir comparações constantes com Fernanda, sem ser julgada por cada decisão que tomava. Foi durante esses 5 anos de silêncio que aconteceu o melhor da minha vida. Encontrei minha casa dos sonhos. Estava voltando de um encontro em Santa Teresa quando vi a placa de "Vende-se" numa casinha linda de 1920. Era uma construção histórica, com azulejos portugueses originais, pé direito alto, janelas enormes com vista para a Baía de Guanabara. Estava meio abandonada, precisando de reforma, mas eu me apaixonei na hora. O preço estava dentro do que eu tinha economizado nesses anos todos. Lembram da minha disciplina para guardar dinheiro? Pois é, finalmente ia valer a pena. Comprei a casa à vista, sem financiamento, sem depender de ninguém. Quando assinei a escritura no cartório, chorei de emoção. Era minha, só minha. Passei 2 anos reformando cada cantinho com muito carinho. Restaurei os azulejos originais, refiz o piso de madeira, pintei as paredes com cores que eu escolhi, sem ninguém opinando se ficava muito forte ou muito diferente. Cada móvel, cada quadro, cada plantinha foi escolhida por mim, para mim. Mas o mais incrível foi descobrir que Santa Teresa tinha uma comunidade maravilhosa. Meus vizinhos, Dona Conceição e seu Antônio, um casal de idosos que morava ali há 40 anos, me adotaram como filha. Eles me ensinaram sobre a história do bairro, me ajudaram com as reformas, me convidavam para almoçar nos domingos. Pela primeira vez na vida, eu sentia que fazia parte de uma família de verdade,
Uma que me escolheu e que eu escolhi também. Era meu refúgio, meu porto seguro, meu lar. Nunca imaginei que um dia alguém tentaria tirar isso de mim. 5 anos se passaram em paz total. Eu tinha construído uma vida linda em Santa Teresa. Tinha sido promovida no trabalho. Fiz amizades verdadeiras no bairro. Estava feliz, realizada. E honestamente, nem sentia mais falta da minha família. Até que numa quinta-feira à noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Carla, é a mamãe. A voz dela estava diferente, mais suave, quase carinhosa. Fiquei em choque. 5 anos sem uma ligação, sem um feliz aniversário, sem nada. Filha, será que você poderia vir jantar conosco no sábado? Estamos com saudades suas. Saudades? Depois de me cortarem da família por 5 anos? Meu primeiro instinto foi desligar o telefone, mas alguma coisa dentro de mim, talvez aquela criança que sempre quis a aprovação dos pais, me fez aceitar. Está bem, mãe. Que horas? Marcamos para as 19 horas no apartamento deles em Botafogo, o mesmo lugar onde cresci e onde sempre me senti invisível. Cheguei no sábado com o coração disparado. Meu pai abriu a porta e me deu um abraço que parecia forçado. Que bom te ver, filha. Você está linda. Fernanda estava na sala, mais magra, com uma aparência cansada que eu nunca tinha visto nela. Me cumprimentou com um aceno tímido. O jantar começou estranho, com conversas superficiais sobre o tempo, sobre meu trabalho, sobre como Santa Teresa era um bairro interessante. Eu estava esperando o momento da bomba, porque sabia que tinha alguma coisa por trás daquele convite. E não demorou muito para descobrir. Foi depois da sobremesa que minha mãe soltou. Carla, na verdade, chamamos você aqui porque precisamos conversar sobre uma situação delicada. Meu estômago gelou. A boutique da Fernanda em Barra da Tijuca não está indo bem e... Parei de ouvir por um segundo. Boutique? Fernanda tinha aberto outro negócio? Ela está com uma dívida de 260 mil reais e pode perder tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então meu pai completou a frase que mudaria tudo. Precisamos que você nos ajude, Carla. Você tem aquela casa em Santa Teresa. Quando ouvi aquelas palavras, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês querem que eu venda minha casa? Perguntei, ainda sem acreditar no que estava ouvindo. Minha mãe se inclinou para a frente, com aquele olhar que eu conhecia bem. O mesmo que usava quando queria me convencer de alguma coisa na infância. Filha, não é bem assim. É só temporário. Você venderia a casa, ajudaria sua irmã a quitar as dívidas, e depois, quando ela se recuperar, vocês poderiam dividir os lucros do negócio. Lucros? Que lucros? A mulher tinha acabado de falar que devia 260 mil reais. Fernanda finalmente falou com a voz embargada. Carla, eu sei que errei com a galeria, mas dessa vez é diferente. A boutique tem potencial. Só está passando por uma fase ruim por causa da pandemia. Se você me ajudar agora, prometo que vou te pagar tudo de volta com juros. Eu olhei para aquelas 3 pessoas na mesa e senti uma raiva que não sabia que existia dentro de mim. Deixem eu entender. Vocês me cortaram da família por 5 anos porque eu não quis emprestar 30 mil para salvar um negócio furado. Agora voltam pedindo que eu venda minha casa, para pagar uma dívida de 260 mil de outro negócio furado? Meu pai bateu a mão na mesa. Carla, essa casa é só uma propriedade. Fernanda é sua irmã, sua família. Família vem antes de qualquer bem material. Eu ri. Ri mesmo. Uma risada amarga que saiu do fundo da alma. Família? Que família, pai? A família que me ignorou a vida inteira? Que me cortou por 5 anos? Que só lembra que eu existo quando precisa de dinheiro? A discussão escalou rapidamente. Minha mãe começou a chorar, dizendo que eu sempre fui difícil e egoísta. Fernanda gritou que eu tinha ciúmes dela desde criança. Meu pai disse que eu era uma filha ingrata, que não sabia o valor da família. Levantei da mesa e peguei minha bolsa. Não vou vender minha casa. Não vou jogar fora anos de trabalho e sacrifício para pagar as irresponsabilidades da Fernanda. E se isso faz de mim egoísta, então que seja. Saí batendo a porta, mas antes de ir embora, ouvi meu pai gritar. Você vai se arrepender dessa decisão, Carla. Vai ver o que acontece quando se vira as costas para a família. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para Santa Teresa. 3 dias depois daquele jantar desastroso, aconteceu algo que deveria ter me deixado em alerta. Era uma terça-feira à tarde quando chegaram na minha porta. Meus pais e Fernanda, com um sorriso forçado no rosto. Oi, filha. Viemos te fazer uma visita, disse minha mãe, como se nada tivesse acontecido no sábado.
Eu estava trabalhando home office, mas deixei eles entrarem. Ficaram cerca de 1 hora, elogiando a casa, perguntando sobre a reforma, tirando fotos, para mostrar para as tias como você fez um trabalho lindo. Meu pai ficou especialmente interessado nos documentos da casa que estavam sobre minha mesa de trabalho. Nossa, que papelada, né? Deve ser complicado ter uma casa histórica dessas. Na época, achei que era só curiosidade. Que inocente eu fui! Eles saíram dizendo que queriam manter contato e que família é família, independente de qualquer coisa. Eu até fiquei com um frio na barriga, mas pensei que talvez estivessem realmente tentando uma reconciliação. Sexta-feira, 18 de agosto. Uma data que jamais vou esquecer. Saí para o trabalho às 8 horas da manhã, como sempre. Meu dia estava corrido, tinha várias reuniões e só consegui sair do escritório às 19h30. Peguei o ônibus para Santa Teresa com aquela sensação gostosa de chegar em casa depois de um dia puxado. Quando virei a esquina da minha rua, vi que o portão estava aberto. Estranho, porque sempre deixo tudo trancado. Aproximei devagar e foi aí que vi. A porta da frente estava escancarada e havia pedaços de madeira no chão. Meu coração disparou. Entrei correndo e o que vi me deixou em estado de choque total. Minha sala estava destruída. O sofá que eu tinha comprado com tanto carinho estava virado, com as almofadas rasgadas. A estante de livros estava no chão, com todos os livros espalhados. Minha TV estava quebrada no meio da sala, mas o pior estava na parede. Com tinta vermelha, alguém tinha escrito em letras garrafais: egoísta. E embaixo, menor, mas ainda visível: família vem primeiro. Corri para o quarto e encontrei tudo revirado. Gavetas abertas, roupas jogadas no chão, colchão virado. Mas quando cheguei no escritório, entendi o real motivo da invasão. Todos os meus documentos estavam espalhados e a pasta com os papéis da hipoteca da casa estava aberta em cima da mesa, claramente mexida. Foi aí que a ficha caiu. Eles não tinham vindo me visitar na terça. Tinham vindo fazer reconhecimento. Com as mãos tremendo, liguei para a polícia. Enquanto esperava a viatura chegar, fui checando o que mais tinha sido mexido. Meu notebook estava aberto numa página sobre transferência de propriedades. E havia marcações estranhas nos meus extratos bancários. Eles tinham vasculhado tudo procurando informações sobre meu patrimônio. Quando os policiais chegaram, um deles, o sargento Rodrigues, olhou a bagunça e disse: "Senhora, isso aqui não foi roubo comum, não. Quem fez isso estava procurando alguma coisa específica." Expliquei toda a situação familiar. Mostrei as mensagens que tinha recebido dos meus pais nos últimos dias. Mensagens que na época pareciam tentativas de reconciliação, mas agora faziam todo sentido como ameaças veladas. "A senhora tem suspeitas de quem pode ter feito isso?" perguntou o policial. Meu coração apertou, mas eu disse a verdade. "Sim, tenho. Meus pais e minha irmã." A cara de surpresa dele foi impagável, mas quando mostrei as mensagens e contei sobre a pressão para vender a casa, ele entendeu rapidamente. O que aconteceu depois foi surreal. Através das câmeras de segurança da rua, que graças a Deus existiam, conseguimos identificar meus pais e Fernanda entrando na minha casa às 10 horas da manhã, usando as chaves que eles tinham copiado durante a visita de terça-feira. Ficaram lá por quase 2 horas, destruindo sistematicamente minha casa. Mas a descoberta mais chocante veio quando o delegado me chamou na delegacia no dia seguinte. "Dona Carla, fizemos uma pesquisa sobre sua propriedade e descobrimos algo interessante. Sua casa está registrada no Patrimônio Histórico Municipal desde 2019. Isso significa que qualquer venda precisa de autorização da prefeitura, e o processo pode levar meses ou até anos." Eu não sabia disso. Quando comprei a casa, o corretor tinha mencionado que era uma construção histórica, mas não explicou todas as implicações legais. Isso significa que mesmo se a senhora quisesse vender rapidamente para ajudar sua família, seria praticamente impossível, completou o delegado. Meus pais tinham destruído minha casa por uma venda que nem sequer era viável. A ironia da situação seria cômica se não fosse tão trágica. Naquele momento, consegui uma ordem de restrição contra os 3, proibindo qualquer aproximação da minha propriedade. Mas o que descobri durante o processo judicial foi ainda mais devastador. Durante o processo, meu advogado, Dr. Marcelo, um senhor experiente que Dona Conceição me indicou, fez uma investigação completa sobre a situação financeira da minha família. O que ele descobriu me deixou sem chão por semanas. "Carla, você precisa se sentar para ouvir isso", ele disse numa tarde de setembro, com uma pasta cheia de documentos na mesa. "Sua irmã não deve apenas R$260 mil. A dívida real é de quase 400 mil. Meu queixo caiu. "Como assim?" Ele abriu a pasta e começou a mostrar os documentos.
empréstimos em bancos diferentes, cartões de crédito no limite, financiamentos de equipamentos para a boutique, dívidas com fornecedores. E tem mais. Seus pais são avalistas de boa parte dessas dívidas. Isso explicava o desespero deles. Não era só sobre ajudar Fernanda, eles também estavam afundados financeiramente. Mas, Dr. Marcelo, como ela conseguiu se endividar tanto assim? A resposta foi ainda mais chocante. Sua irmã estava usando o nome e os documentos dos seus pais para fazer empréstimos sem eles saberem. Quando descobriram, já era tarde demais. Fernanda tinha falsificado assinaturas, usado o CPF dos nossos pais, criado uma rede de mentiras financeiras que durou 2 anos. Meus pais, que sempre a defenderam cegamente, finalmente estavam vendo quem ela realmente era. E tem uma coisa ainda pior, continuou o advogado. Descobrimos que ela tentou usar seus dados também. Meu sangue gelou. Como assim, meus dados? Ele mostrou uma tentativa de abertura de conta em banco no meu nome, com o meu CPF, que foi barrada porque eu já tinha conta no mesmo banco. Ela tentou isso 3 semanas antes da invasão da sua casa. Quando não conseguiu, parece que partiram para o plano B. Naquele momento, entendi que a invasão não foi um ato de desespero emocional. Foi um ato calculado, criminoso, orquestrado por alguém que estava disposta a destruir qualquer pessoa, incluindo a própria família, para salvar a própria pele. A Fernanda que eu conhecia, mimada e irresponsável, tinha se transformado em algo muito mais perigoso. Mas o que aconteceu na audiência judicial foi o momento mais surreal de toda essa história. 15 de novembro de 2023. Data marcada para a audiência de conciliação no Fórum da Barra da Tijuca. Eu estava nervosa, mas determinada. 5 meses tinham se passado desde a invasão, e durante todo esse tempo, meus pais tentaram me contatar através de tias, vizinhos, até mesmo do padre da igreja que frequentávamos quando criança. Todas as mensagens eram iguais. Perdoa a gente, Carla. Somos uma família. Quando entrei na sala de audiência, eles já estavam lá. Meu pai estava visivelmente mais magro. Minha mãe tinha envelhecido anos em poucos meses. Mas foi Fernanda que me chocou. Cabelo desgrenhado, roupa amassada, olheiras profundas. Ela não conseguia nem me olhar nos olhos. O juiz, Dr. Fernando Almeida, começou lendo o processo. Invasão de domicílio, dano ao patrimônio, tentativa de estelionato, falsificação de documentos. A lista era longa. Quando chegou a hora da defesa, meus pais começaram com o discurso de sempre. Meritíssimo, somos uma família, foi tudo um mal-entendido. Mas aí Fernanda fez algo que ninguém esperava. Levantou da cadeira, olhou diretamente para mim e disse: "Eu preciso falar a verdade." O advogado dela tentou impedi-la, mas ela continuou: "Carla, eu destruí sua casa. Eu falsifiquei documentos dos nossos pais. Eu tentei usar seu CPF. E eu fiz tudo isso porque..." Ela parou, respirou fundo e soltou. "Porque sempre tive ciúmes de você." O silêncio na sala era ensurdecedor. Você sempre foi a filha que dava certo, que trabalhava, que estudava, que se virava sozinha. Eu sempre fui a filha problemática que nossos pais tinham que sustentar. E quando você comprou aquela casa linda, sozinha, com seu próprio dinheiro, eu não aguentei. Queria que você fracassasse pelo menos uma vez na vida. Minha mãe começou a chorar. Meu pai ficou branco. O juiz pediu silêncio e perguntou se ela estava confessando os crimes. "Sim, estou. Meus pais não sabiam de nada. Eu que manipulei eles, disse que você tinha concordado em ajudar e depois mudou de ideia. Eles invadiram sua casa achando que estavam fazendo justiça. Foi aí que entendi tudo. Meus pais realmente acreditavam que eu tinha prometido ajudar e depois desistido. Fernanda tinha criado uma versão da história onde eu era a vilã que abandonou a família na hora da necessidade. Eles invadiram minha casa achando que estavam me dando uma lição de moral. O juiz determinou. Fernanda seria indiciada por todos os crimes. Meus pais pagariam os danos materiais da casa, e todos teriam que manter distância de mim por 2 anos. Mas antes de sairmos da sala, aconteceu algo que jamais vou esquecer. Meu pai se aproximou de mim com lágrimas nos olhos e disse: "Carla, eu passei 34 anos da sua vida achando que você não precisava de amor porque era forte. Só agora entendi que você era forte porque não recebia amor. Me perdoa." Minha mãe veio logo atrás. "Filha, nós erramos com você desde sempre. Não sabemos se um dia você vai conseguir nos perdoar, mas queremos que saiba que estamos orgulhosos da mulher que você se tornou. Hoje, 1 ano depois, ainda estou processando tudo isso. Fernanda está cumprindo pena em regime semiaberto e fazendo terapia psicológica. Meus pais venderam o apartamento em Botafogo para pagar as dívidas dela e se mudaram para um lugar menor. Eles me mandam cartão no meu aniversário,
mas respeitam meu espaço. E eu? Estou reconstruindo minha casa em Santa Teresa, mas principalmente reconstruindo minha vida. Aprendi que família não é quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe estar ao seu lado nos momentos difíceis. Dona Conceição e seu Antônio continuam sendo minha família verdadeira, junto com os amigos que fiz no bairro. Às vezes me pergunto se um dia vou conseguir perdoar completamente. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa eu sei: nunca mais vou aceitar ser tratada como segunda opção na minha própria vida. Porque descobri que quando você se valoriza, o mundo inteiro muda a forma de te ver. E vocês? O que fariam no meu lugar? Será que existe perdão para algumas traições familiares? Deixem aí nos comentários suas opiniões, porque essa história ainda não terminou.